Importante vocês observar essas imagens, que são alguns exercícios. Exercícios de vibração, exercícios de grounding invertido, né? A cabeça solta, aqui os braços estendidos até o chão, a gente às vezes diz chuveirinho, né? Ou arco invertido. E aqui é a posição do arco. Essa posição também de vibração, uma posição que o Alexander Lowen observou pessoas fazendo artes marciais e vibrando o corpo, e ele adaptou isso para o trabalho de corpo que ele fazia para análise bioenergética. E diferentemente de Reich, eles incluem um tanto de exercícios em pé. Conceitos principais, né? Couraça muscular, nós já falamos um tanto de couraça muscular em Reich, então não é diferente do Reich. É uma abordagem neo-reichiana, é uma abordagem que ela vem depois de Reich e ela tem algumas peculiaridades, ela tem algumas propriedades, umas características próprias, mas ela se baseia em Reich. Então ela tem uma linguagem reichiana. Então ela tem como ponto de partida as couraças, o caráter, os segmentos da couraça, segmentos musculares, segmentos caracteriológicos, né? E uma novidade, um adendo, que é um mérito do Alexander Lowen, o conceito de grounding, também muito utilizado na core energética, que é do enraizamento, os pés no chão, o contato com a realidade, o contato com a sexualidade. Respiração e massagens. Isso aqui também se vê muito em Reich, na vegetoterapia, na terapia reichiana. Mas o que a gente pode acrescentar, a gente vai falando aqui posteriormente, existe alguns acréscimos, uma técnica exclusiva aqui da análise bioenergética, que não existia em Reich, esse conceito de ground. O corpo-mente, porque corpo e mente a gente vê como um conceito nessas terapias corporais como unificado, por meio do sistema nervoso central, apresenta mecanismos de memória celular que registra experiências e reage a estes padrões. Então, nós reagimos a padrões dessas memórias que nós temos ao longo da vida. Quando estas são potencialmente lesivas, essas experiências traumáticas, dolorosas ou mesmo ameaçadoras, ocorre uma reação predominantemente em contração e um consequente aumento de tensão muscular. Esse tipo de defesa atua tanto na proteção do indivíduo contra ações externas e experiências traumatizantes, quanto na diminuição de forma gradual da espontaneidade nas relações humanas, da capacidade de autopercepção, da sensibilidade para com o amor, do afeto e compaixão, bem como dificulta a respiração plena e profunda. Em suma, impede que o ser humano viva em intensidade e plenitude. Aqui já é um conceito que a gente entende das couraças. Essa linguagem é uma linguagem bem reichiana, que a criação dessas couraças musculares, a criação desse caráter, ele impede um fluxo harmônico de energia, nós já falamos disso, impede um tanto de espontaneidade, mas também defende, protege o indivíduo do sofrimento e o adapta socialmente. Então, assim, já ouvi dizer, não tem nada de positivo no caráter, nas couraças, mas tem. É a forma da pessoa se organizar em vida, em sociedade. É um padrão de congelamento, é um padrão de contração, mas é um padrão de adaptação. Então não dá simplesmente para de um dia para o outro a gente romper todo e qualquer controle egóico, toda e qualquer estruturação de ego. Isso é algo que a gente pode se equilibrar nele, flexibilizá-lo gradualmente para encontrar mais saúde, mais paz, mas não é algo que se faz assim, que se rompe com isso. Muitos já houveram erros de tentativas de vamos descongelar de uma maneira indefinida as nossas couraças, assim como também no trabalho com os chakras, vamos botar essa Kundalini para alcançar aí o sétimo chakra
E não é bem assim, as coisas são graduais, elas têm que passar pela consciência. Esse é o trabalho do psicoterapeuta, chegar na consciência do cliente no tempo dele. No momento em que uma pessoa contrai sua musculatura por um longo período, tal contração passa a se tornar inconsciente e a ser controlada pelo sistema nervoso autônomo. Quando está presente de forma crônica, é considerado por Reich uma couraça muscular. Então a gente está falando que a contração crônica, contração, expansão. E quando vai se tornando um movimento de contração, isso cria uma cronicidade, essa cronicidade passa a ter uma falta de fluxo energético e uma paralisação de energia e um bloqueio e ali um congelamento. É o que nós chamamos de couraça muscular, que tem uma correspondência psíquica caracterológica. Também esse terceiro desenho, pessoas de costas umas com as outras, então enraizando. Esse primeiro aqui, ó, pés no chão, é um enraizamento. Aqui é um enraizamento. Costas com costas, contato um com o outro. Contato social também é enraizamento. Respiração juntos, ancoragem, entrega, flexibilização daquilo que é egóico, aquilo que às vezes pode ser muito edipiano, começa a ser social, começa a ser relacional. Mais exercícios aqui ó, de bioenergética. Esse equipamento era um banquinho inicialmente. Lowen adaptou esse banquinho, colocou um colchão aqui, um cobertor dobrado, é onde a gente chama de stool, que é com o objetivo de abrir as costas, abrir e respirar profundamente, proporcionando algum tipo de descarga energética. De alguma forma, a pelve está livre aqui, está aberta para que ela possa se vibrar, o pescoço, e cuidadosamente, então, muitos terapeutas de bioenergética utilizam esse banquinho. Aqui a cadeirinha também, uma técnica muito utilizada em várias escolas de terapia corporal. A pessoa se apoia na parede, sente a vibração das pernas, as pernas vão doer, ela expressa, mas ela não sai, ela procura estressar realmente o controle egóico para que ela entre em contato com uma vibração natural, com a identidade do eu mais profundo, desconstruindo um pouco essa couraça e vibrando e respirando, e isso às vezes se faz com 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, até 20 minutos, dependendo. E é vamos dizer assim, é um dos exercícios utilizados na bioenergética, um dos exercícios utilizados também em outras abordagens. O trabalho do David Berceli utiliza esses exercícios, o trabalho ligado ao trauma, descongelamento de trauma. Olha aqui também uma outra postura de respiração. A gente vê aqui se assemelha com exercícios de yoga. Então, as terapias corporais, como a bioenergética, ela tem um lado muito criativo de absorver aquilo que é legal de outras escolas também. Abrindo o peito, respirando. O John Pierracos, mais na frente, ele utilizou um rolo que ele desenvolveu, onde a pessoa, diferentemente da cadeirinha, esse rolo fica mais no chão e a pessoa pode respirar rolando suas costas nesse rolo. Agora, mais recentemente, de uma década para cá, surgiu essa bola. Então, essa bola também ela substitui muito bem alguns exercícios. Aqui é uma pessoa está de bruços sobre a bola, mas nem sei se essa foto diz respeito à bioenergética. Mas uma pessoa de costas também ela pode rolar e abrir suas costas, respirar, abrindo fluxo energético no corpo. Fluxo energético corporal traz como correspondente um fluxo energético psíquico. Pretendendo dizer exatamente qual doença está correspondente com qual parte do corpo, mas, por exemplo, uma pessoa que está com grande congelamento no peito, uma dificuldade de respiração, um peito fechado, a gente sabe que aqui está uma região do coração, uma região das emoções sociais. Uma pessoa que está magoada, provavelmente ela está com sentimentos presos no peito. Uma pessoa, por exemplo, enfesada, nas fezes, no sistema digestivo, ela também pode ter contrações emocionais.
né? Algumas questões no vínculo de dar e receber, de se entregar na vida social, de deixar fluir as coisas. Ela está contendo, ela não está confiando na vida e assim por diante. A gente pode fazer diversas interpretações caso a caso. É muito importante que a gente não fique criando manuais, oráculos para dizer que as pessoas são assim, assim, assim. Nós devemos avaliar cada caso. Nós temos, por exemplo, as estruturas de caráter, né? As defesas de caráter, mas isso também é um mapa de referência, não dá para nós generalizarmos todas as pessoas enquadrando em 5 estruturas de defesa. Eu acho muito reducionista nesse sentido, é o meu ponto de vista, e a gente vê tendências, vídeos, pessoas aí na internet querendo vender isso, né? Vender oráculozinhos, tipos, muito, o ser humano, eu já percebi que ele se agrada muito por tipologias. Existem muitos tipos e quando se fala numa tipologia, isso tem muita venda. Então vamos ter cuidado com isso. Então aqui, os conceitos introdutórios da bioenergética eles são muito semelhantes ao que nós já falamos de Reich. Então eu vou falar aqui mais um pouquinho. A couraça muscular funciona como uma gigantesca encapsulação e impede que a energia vital circule naturalmente pelo corpo. Do mesmo modo que o organismo fecha-se para não sentir medo, raiva, tristeza, também fica impedido de perceber e vivenciar os sentimentos de amor, prazer e afeto. Sendo assim, ocorre um congelamento dos sentimentos e emoções que resultam em conflitos inconscientes ou doenças que por reprimir a expressão dos mesmos. Aqui eu estou só mostrando uma imagem como o ser pode se libertar de couraças, de prisões criadas por ele mesmo ao longo do seu desenvolvimento, mas assim, observando o corpo de uma pessoa, o seu formato, dá para dizer que aquele formato é criado apenas por convenções sociais? E os biotipos familiares? E uma pessoa que tem um corpo mais adensado e as suas gerações, a sua cultura, a sua família já traz aquele corpo adensado há muito tempo. Então, o que é que nós podemos responsabilizar a, a família? O que nós podemos responsabilizar a cultura? Então, precisamos ter cuidado. Mas podemos perceber aqui como um objetivo da bioenergética que a pessoa encontre mais equilíbrio, mais flexibilização daquilo que ela é por si só. Os segmentos básicos, né, lá ditos por Reich, que também são considerados na bioenergética não como a vegetoterapia clássica, mas o segmento ocular, oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal e pélvico. Então são 7 segmentos, de cima para baixo, primeiro, segundo, terceiro até o sétimo, né, céfalo-caudal. Estes levam o corpo a adotar novas posturas compensatórias, como olhos arregalados, tensão no maxilar, ombros caídos, desvios na coluna, rigidez ou flacidez e assim por diante, né? Pés contidos, joelhos presos, glúteos e assim por diante. Sexualidade presa, nas mais diversas variações, dependendo da dinâmica que nós estamos considerando. Aqui mais uma vez um desenho mostrando um fluxo. Reich falou algumas coisas de primeira e segunda onda, então por onde a energia circula no corpo, aqui os segmentos. Esses traços vermelhos separam partes, então aqui primeiro segmento, segundo segmento, terceiro, quarto, quinto diafragmático, sexto abdominal, sétimo pélvico e pernas. Aqui, aqui tem esse gráfico, eu coletei essas informações lá do Instituto de Curitiba, de terapia reichiana, aqui é a citação, tá? O objetivo da análise bioenergética é reequilibrar o paciente, desbloquear a circulação, em geral carregada de repressões,
autopercepção, a pessoa se dá conta de sua história, seus traumas e dificuldades, e desta forma, retorno da fluidez natural do organismo. Fazem parte da análise bioenergética três aspectos fundamentais dentro do processo terapêutico: a história de vida da pessoa, a postura corporal e os padrões de comportamento. Então eu até acrescento a história de vida que a pessoa traz, o que o corpo está mostrando, a postura corporal no aqui e agora, fenomenologicamente, a leitura corporal, né, que é uma forma de avaliação, de diagnóstico, e padrão de comportamento, o que ela está te contando da vida atual dela, e também das demandas, das queixas atuais dela. Então não adianta só olhar para o corpo e sair dizendo tudo da pessoa se eu não sei qual é a queixa dela, se eu não escuto o que ela está me contando da vida dela. Também já vi terapeutas não ouvirem a pessoa, só observar o corpo. Eu acho que é importante observar o corpo, ouvir a história de vida e saber do comportamento atual da pessoa, dos hábitos, do que está acontecendo com ela e da queixa. A história de vida, como a criança estruturou suas defesas, com relação à paz, ao contexto, padrão corporal somado aos papéis desempenhados para se repetir ao longo da vida, olhos, posição da cabeça, ombros, braços, a própria o tônus muscular, a temperatura, diafragma, pelve, pernas, pés, nível de energia, volume, nuances da voz, etc. Respiração. O analista bioenergético, além do domínio da teoria da personalidade, precisa trabalhar com as resistências e transferências, uma sensibilidade para ler a linguagem corporal. Como já foi falado em sala de aula, é extremamente importante o aprendizado com a transferência e contra-transferência para o terapeuta corporal. O terapeuta corporal lida muito de frente com o cliente, ativamente com o cliente, ele se expõe mais, ele convida o cliente a se mostrar mais, então se faz necessário um grande conhecimento nessa área. Teve momentos que o Lowen trabalhou muito com as pulsões, teve momento que o Lowen trabalhou muito com representações de papéis transferenciais, e tudo isso é muito válido, né? Aquilo que a pessoa traz de dentro de si expressa, o próprio terapeuta sendo colocado como um representante de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma figura confrontativa ou amorosa. Então é necessário muito treino, e o treino se faz principalmente pelo trabalho pessoal e, e do terapeuta ser trabalhado. Então a formação de análise bioenergética e de outras terapias corporais, ela começa pelo trabalho pessoal. Muito tempo de trabalho pessoal. Para que a terapia alcance os resultados esperados, o paciente deve reorganizar os seus pensamentos a fim de entrar em contato com seus sentimentos e emoções ou queixas relacionadas à infância, bem como reconhecer e expressar qualquer outro sinal que vier à tona para que o movimento torne-se mais consciente e espontâneo. Aqui o Alexander Lowen, né, que ele já estava mais velhinho e tal. Não faz muito tempo que ele morreu, muito produtivo, uma pessoa com uma capacidade didática muito boa. Depois eu vou postar alguns vídeos de Alexander Lowen. Is the person that you express who you are through your body as much as through your mind. You don't have a body, you are your body. And looking at a body and sensing a body, we can know who the person is. For example, we look at his eyes, and we find, for example, that we can see that he's frightened. His eyes are big, like that, and if that is the expression that's constant in his eyes, we know that this is a frightened person. Or you can have very sad eyes, or the eyes can be cut out, blank, like in schizophrenia or in a schizoid person, withdrawn. See? You don't see them. They don't reach out to you. Then we look at every other aspect of the body, the mouth, the jaw. For example, you have people with their tight, hard, determined jaws, and then the jaws that are withdrawn, as if a person hasn't got a right to assert himself, talks like this, you see. And then the tight mouths,
Or has he got the exaggerated manliness of the West Point position with the inflated chest and the held-in belly, you know, and the hard expression? Or is his chest collapsed, you see? And then is he afraid to let his belly out? Does he have to hold his belly in to control his feelings? Or can he afford to let himself be loose? And does he tuck his ass in like a dog with his tail tucked between his legs like this, you see? Or is it too far backward like that? Each of these tells us about the person. And then we go down to see how he stands on the ground. Vamos ouvir ele falando. Well, I can only say that in these more than 40 years, 46 years, you know, of working on the body-mind problem, I think I'm beginning to understand something, and I'm going to talk about it tonight. The conviction I have, of course, is that you are your body, and your head doesn't control it in a positive way. It can control it in some respects in a negative way. And my job was to get more into my body so I wasn't split between a body and mind situation. And of course that saved my life, fulfilled my life in many ways. And I'm finally coming to a point where I think I understand how this should work. But it's not easy. What I've realized that got me into the way of working, you know, a body-mind approach, is that I came out of a family which was split. My father and mother never got along together. They fought all the years that I've known them. And there were two different personalities. My mother was an intellectual, not a great intellectual, but she always was thinking, trying to figure things out in her head, and ambitious. My father was pleasure-loving, kind of relaxed, wanted to enjoy life, but not aggressive. As I grew up, I found that I was smart. My mother had insisted on that, see? But I loved to play ball. Yeah. I loved the physical aspect. So you have one leg in one field, one leg in the other, and you're nowhere. And I needed to find something that would bring these two together. Otherwise, I would have gone down right the middle. Yeah. And luckily, I ran into Wilhelm Reich. Well, what feeling is, it's a very simple thing, is you feel your body. And for you to feel your body has to move, because something that doesn't move, you can't feel. If we're dead still, we don't feel anything. That's right. See? So you've got to get this body, get it alive, then you can get some feeling. You can talk about feelings all day long, you know, but it's not feeling, it's an idea that you're talking about. Yeah. Feeling is a sensation in the body that comes when you can sense what's going on in your body. You can have good feelings and bad feelings, but if you don't sense your body, you're just a spirit, what do I call it, a disenchanted spirit that's wandering around and doesn't know where to go, who he is or who she is, you know. So if you put the spirit back into the body, you know, the body gets more alive and the spirit gets more uplifted and fulfilled. Yeah. Both. Now, the basic things I want to talk about in the next few sections about grounding, breathing, vibration. It's the three basic bioenergetic ways, things I work with in the therapy. So we have to get them to breathe more deeply. We have to get them to vibrate, because that's the life movement in them. See, breathing itself is a vibration. Grounding is the basic principle that created bioenergetics. I was in therapy with Reich for 3 years, and it was a body therapy mostly. We didn't do much talking, and focused on breathing. Well, breathing, most important thing in life. If you don't breathe, you don't have any life, you know? You're not alive. And he knew something about breathing. And I had some great experiences in that session. And it really changed my life. See, the problem that
we have is that the culture is not a body culture. Absolutely. It's a head-end oriented culture. More and more. More and more, emphasizing thinking and power and not feeling. Feeling is the last thing that enters the picture of modern life. When you lose contact with your body, you enter a little bit of an insane world. That's what insanity is. Yeah. You become unreal and you don't feel yourself in a human way. And that's, you see a lot of that going on around here. And I'm afraid that's going to get worse. A healthy person is really characterized by a body that's alive and vital. Right. Eyes that shine, Right. a voice that's resonant, a manner that's soft, a sense of grace, a carriage that's dignified, and not dominated by his ego, with a sense of humility when he talks about things. Right. So I have to find that in myself, and if I find it in myself, I try to share it with my patients Right. and help them reach it. It's a long road. Well, this is where we come in. We know that feelings are movement. You feel an internal movement. We know that in order for it to move, there has to be energy. Energy creates movement. That's the nature of energy. And if we make the movement strong enough, the energy strong enough, and the movement reaches the surface, you're going to have a feeling. So how do we get the energy? Well, I suppose you have to eat, right? If you don't eat, you don't have any energy. But basically, you also have to breathe. You cut off feelings by stopping the energetic process by holding your breath or diminishing your breathing. It's a basic you cannot otherwise do it. If your breathing is free and full, your energy is strong, you have strong feelings, and you have to deal with them. Cutting off your breathing, the feeling slowly, like the fire goes out because there's no oxygen going into the fire. You know that about fires. And now it's cool and calm, and your mind can think. But it's got a specific meaning in terms of our body grounding, see? It puts us in contact energetically with the earth, literally. You have to feel it. Have to begin to feel it. Yeah, so feeling is where bioenergetics is at. Yeah. And unfortunately, feeling is not where the world is at right now. But it's got a specific meaning in terms of our body grounding, see? It puts us in contact energetically with the earth, literally, so that energy flows out through our feet into the earth. It also flows out through our hands into other people's hands, and I can do that. It certainly flows out through our eyes and touches your eyes. So this is what grounding is. Energy flows through these 4, 5, 6 openings into another connection, you know? But if you have that connection, then you are connected to yourself and to life. You are connected to your body. You are connected to your reality. You are connected to your own being. And when you deal with patients who talk about feeling lost or not connected or who drift, you cannot get back into any kind of real connection by talking about the fact that they aren't connected. You should do this, you should do that. It doesn't work that way. You've got to show them how to connect. A gente observar essas falas do Alexander Lowen dão assuntos assim, geram possibilidades de reflexão muito amplas. Ele fala coisas muito importantes que a gente pode ter grandes desdobramentos a respeito dessas palavras dele. E tem muito a ver com a essência do trabalho da bioenergética. Vamos continuar lendo. A liberação da energia reprimida consegue-se a partir de posturas especiais, exercícios de uma espécie de massagem, estoque,
em determinadas partes do corpo, pontos chaves, e da verbalização. Então, também assim, exercícios específicos são propostos para que a pessoa faça, dependendo do tipo de cliente, dependendo da estrutura de defesa do caráter, dependendo da necessidade daquela sessão. Estes pontos do toque, né, e do movimento são semelhantes a terminações energéticas, locais onde está a energia reprimida, que fica represada. A dissolução desses anéis, dessas blindagens, pode levar o indivíduo a sentir dores, muitas vezes insuportáveis. Com o decorrer do processo, as mesmas posturas, exercícios e toques, ao invés de dor, passa a sentir prazer. Então, a gente tem que entender, a partir dessa percepção, que o descongelamento traz desconforto, claro, mas antes do sentir prazer ou dor, existe o sentir. Então, tomar consciência do sentir, descongelar o que se está sentindo, da dor pode-se encontrar o prazer pela entrega, o prazer pela libertação, o prazer pela expansão, né? O processo terapêutico é um processo, pode ser sujeito a ser doloroso em alguns momentos. Respiração, no próprio vídeo, o Alexander Lowen deu a ênfase na respiração. Você é o que você... Respiração é vida, né? Nós produzimos energia através da respiração. Ele fez terapia com Reich, a maior parte do tempo era respirando. A quantidade de energia que o corpo possui depende da respiração plena e profunda, o que deveria ser um processo natural. Nos adultos, a respiração tende a ser desorganizada ou limitada. Isso ocorre devido a tensões crônicas. A respiração aumenta a quantidade de energia do corpo, abre a garganta, ativa as emoções reprimidas e facilita a expressão dos sentimentos. Segundo Lowen, a onda inspiratória começa no fundo da pelve, chegando à boca. Todas as cavidades do corpo vão se expandindo na tentativa de sugar o ar, sendo a garganta de grande relevância para o processo. Muitas pessoas fecham as suas gargantas ao reprimir sentimentos e emoções, em particular o choro e o grito, deixando-a continuamente contraída. Já a onda expiratória começa na boca e vai em direção à pelve, induzindo o relaxamento do corpo e auxilia a liberar as emoções e sentimentos reprimidos ao liberar o ar dos pulmões. Isso aqui nos remete que a respiração ela é para ser de um corpo inteiro, né? Ela vai no corpo inteiro, ela vai consciente. É isso que faz com que esses exercícios sejam diferentes de uma mera ginástica. É a consciência e uma respiração consciente profunda, de reconexão, de recolocar consciência e energia onde antes não tinha. Esse aqui é aquele vídeo de um bebezinho respirando. Olha a barriguinha dele. Então o bebê ele respira com o corpo todo, né? Os problemas psicológicos, o estresse, as atitudes negativas e as emoções, como a raiva e o medo, têm uma influência sobre a maneira de sentar, manter-se em pé, mover-se ou inspirar. A respiração é essencial, pois levamos a vida do tamanho da nossa respiração. A prática de alguns exercícios faz com que as pessoas aprendam a liberar a couraça muscular de modo a permitir que o corpo funcione livre naturalmente. A gente vê a tendência da cultura do corpo no sentido de hipertrofia, vigoroxia, mas não é disso que nós estamos falando, é de um corpo, às vezes não, o corpo forte, excessivamente grande, não necessariamente tem energia, às vezes tem uma energia densa, parada, mas a energia pulsante, fluida, ela não precisa ser grande, ela tem contração e expansão. O grounding, aquele conceito, olha essa imagem, são raízes, né, nossas na nossa consciência que vai ao centro da Terra. É um dos exercícios mais usados em se tratando de bioenergética. A gente não pode nem dizer que o grounding é um exercício, o grounding é um conceito.
Existem vários exercícios que podem ser utilizados para realizar o grounding. Não existe uma tradução literal para a palavra, ela remete ao chão, pés, aterramento. Portanto, estar em ground significa estar conectado com o solo, estar centrado em sua natureza e sexualidade. De acordo com Santana 2006, é a sensação de contato entre pés e o chão que representa o contato do indivíduo com as realidades básicas de sua existência. Acrescenta-se ainda outro conceito no qual o grounding é um processo energético em que o fluxo de excitação percorre o corpo da cabeça aos pés. O exercício grounding facilita a vibração e a circulação de energia vital. Ele aumenta o senso de segurança, faz com que o indivíduo entre em contato com sua natureza primitiva, sexual. Desta forma, libera medos e bloqueios acerca de habilidades, da habilidade total de entrega. Esses desenhos aqui é do livro Exercícios de Bioenergética, do Alexander Lowen e da esposa dele, eu esqueci o nome dela aqui agora, mas aqui são imagens dos dois. Conforme afirma Santana, as posturas de grounding e vibração aumentam as ondas respiratórias e a excitação geral do organismo. Com a evolução do trabalho de enraizamento, de grounding, com a evolução do trabalho, o grounding ganhou uma extensão individual, social e holística. Além dos pés, os olhos, as mãos e o contato pessoal podem ser caminhos para desenvolver esse potencial nas pessoas. Uma pessoa torna-se assim grounded, enraizada. Então, por exemplo, hoje em dia está muito na moda falar do mindfulness, né? Uma novidade, uma meditação consciente, presente. Mas isso é muito semelhante ao conceito de grounding que já existe há muitos anos. Só que é uma releitura, é uma forma nova de falar da mesma coisa, do estado de presença. Ali o John Perracos, né, que também é um coautor importante na bioenergética e que traz um trabalho da core energética. Ele, depois que ele rompe com Alexander Lowen, ele funda uma outra escola. Depois que ele conheceu essa senhora, Eva, na época Eva Brock, casou-se com ela, depois se tornou Eva Perracos, e o trabalho dele se transformou profundamente pelas influências da abordagem que ela trazia. Era uma sensitiva, que tem uma metodologia muito importante, fantástica, chamada patchwork. Então ele é muito influenciado por esses conceitos do patchwork, ele inclui alguns conceitos espiritualistas dentro do trabalho de corpo, que o pessoal é muito interessante. Aqui uns exercícios de bioenergética, exemplos, né? Aqui o stool, aqui o arco, exercícios deitados, pernas tocando o chão, enraizamento, exercícios de consciência na respiração, vibração na parede, pernas levantadas, cadeirinha. Então tem várias possibilidades. Aqui alguns desenhos, esses desenhos são os meus aqui, de esmurrar, vibrar, colocando as palmas das mãos para cima, joelho levemente dobrado, palmas para baixo, contato entre pessoas, toque, o arco, levantando e abaixando o quadril deitado, batendo os braços e as pernas, dependendo da demanda, batendo os pés no chão, chutando para trás. Então, várias dinâmicas de expressão das negatividades podem sair aqui com chutar, tipo um coice para trás, né? Aqui, ó, a pelve também para frente e para trás. Quantos padrões de congelamento nós temos no quadril e na pelve? Então, aqui tem um movimento, um exercício chamado staccato do Perracos. Inspiração, expiração. Inspira, 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 contrai, solta. Então, exemplos. Bater raquete, dependendo do momento, bater as mãos, dependendo da necessidade de expressão. Torcer uma toalha, vibrar, né, sentados, dobrar os joelhos e deixar vibrar, equilibrando. É como com os braços abrindo
como se abrisse duas paredes para a direita e para a esquerda. Abrindo os braços, um arco invertido, aqui o arco invertido, respirando. São desenhos meus, ó. Aqui, possibilidade de trabalho com o grupo, ancoragem no grupo. O Perrax realizou um trabalho que ele deu o nome de ciclotron, que são pessoas deitadas, onde respira e movimenta o corpo juntos. Imagens sistêmicas, imagens ancestrais, visualizações criativas, o trabalho de poder. Então, isso de uma forma muito criativa é possível se incluir esses elementos na bioenergética.